Boa noite, assim como todos os outros grupos, a gente vai apresentar a doença renal crônica. Eu e Danilo ficamos responsáveis por representar o nosso grupo. O que é a doença renal crônica? Então, é uma lesão no parênquima renal. Essa lesão, ela pode ser igual ou maior, seu tempo de duração, a 3 meses, afetando totalmente a filtração glomerular, que é a principal função dos rins. Além disso, afeta totalmente a homeostasia corporal. Ou seja, essa doença renal crônica, ela pode afetar tanto as estruturas anatômicas como a função renal, tendo como múltiplas causas e múltiplos fatores que iremos abordar mais à frente no trabalho. Aqui a gente tem as causas, que a gente abordou várias causas, mas como os principais a gente tem a hipertensão arterial e a diabetes. São as principais causas que ocasionam a doença renal crônica, tendo também indivíduos mais velhos, ou seja, quanto maior a sua idade, maior a propensão a desenvolver essa doença. Então é necessário que esses indivíduos que façam parte desse grupo de risco tenham um acompanhamento obrigatório pelo nefrologista. Ou seja, ela é uma doença muito silenciosa, por isso que é tão importante esse acompanhamento com o nefro. O diagnóstico, principalmente a taxa de filtração glomerular alterada. Além disso, durante 3 meses, é analisado o quanto aquele rim consegue filtrar as partículas. Então, se for uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, então ele está diagnosticado com a doença. Além disso, tem um exame de imagem também, que é onde mostra a lesão que acomete o rim. Ou seja, é necessário que você tenha essa prevenção, essa detectação, no caso do diagnóstico, justamente porque você pode ter 90% da sua função renal comprometida e ser assintomático. Como prevenção, a gente trouxe as 2 imagens, onde abordamos várias crianças dentro, justamente porque a principal prevenção que temos é na infância. Visto que você torna a criança com estilo de vida saudável e ela tende a, quando ela for adulto, continuar com esse estilo de vida saudável. Então é necessário que você precise praticar exercícios físicos, precise ter esse controle dessa glicemia, justamente porque a gente viu anteriormente que uma das causas seria a diabetes. Monitorar a questão do controle da pressão arterial, justamente porque quem tem hipertensão arterial é um grupo de fator de risco para desenvolver a doença renal crônica, e também a questão dos remédios, no caso dos AINES, que são os mais usados pela sociedade, os quais eles fazem o controle de contra-regulação com o mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Ou seja, se o mecanismo ele vasoconstringe e a gente não tem a prostaglandina para vasodilatar, há uma vasoconstricção constante aqui e uma lesão no glomérulo causando a doença renal crônica. Então, aqui a gente tem a representação do rim sadio e do rim doente. Geralmente no rim doente o que é que acontece? O acúmulo de gordura nos vasos. Além disso, a doença renal crônica, ela ocorre uma diminuição do órgão, enquanto a doença renal aguda ocorre um aumento do órgão, ou seja, prejudica totalmente suas funções. Além disso, no rim doente são criadas cicatrizes, que no caso é o acúmulo de fibrose, ou seja, acomete totalmente o órgão e ele não funciona mais normalmente. Aqui como tratamento, é necessário que a gente possa analisar esse estágio dessa doença, justamente para saber qual método ser utilizado nesse indivíduo. Como um dos principais e mais comuns, a gente tem a diálise e o transplante. A diálise, que é justamente a questão do aparelho da hemodiálise, que ele faz a função renal, ele vai filtrar seu sangue, e a questão do transplante, que você vai achar um indivíduo que ele possa ser compatível com você. Ou seja, indivíduo que faz transplante, é importante ressaltar que eles tendem a tomar imunossupressores durante todo o seu tratamento. Ou seja, você fez o transplante e você vai fazer, durante todo o seu transplante, você vai usar imunossupressores, porque eles têm como função diminuir a atividade ou a função do sistema imunológico. Ou seja, eles ajudam a que o organismo não trate esse órgão novo como um corpo estranho. Como aqui a gente trouxe para finalizar nosso trabalho, o Dia Mundial do Rim, que ele é justamente na segunda quinta-feira de março, o qual tem como ideia poder compartilhar a importância do rim e a gravidade dessa doença renal crônica, poder fazer com que as pessoas procurem um médico. Que pessoas essas? Essas pessoas que participam desse grupo de risco e que têm dúvida diante da doença. E também poder compartilhar com amigos e familiares. Ou seja, dessa forma você vai tornar uma sociedade cada vez mais crítica e menos apática. Como já afirmado pelo sociólogo Milton Santos, não se deve propor uma sociedade utópica e sim melhor.